Que nutrientes e vitaminas são essas presentes no fígado, Clary? A gente pode priorizar sempre as proteínas, né? Proteínas de altíssimo valor biológico. No fígado é uma carne riquíssima em proteínas, assim como outras, porém a concentração é ainda maior. E quem não tem aquela recomendação dos avós, né? Todos os avós sempre recomendavam. Todo mundo. Eu era magro, Joyce, quando eu era menino. E tinha uma cisma que toda semana, pelo menos 2 vezes, eu precisava comer bife de fígado ou isca de fígado. Era aquele sabor meio estranho, porque às vezes não era tão bem feito assim, mas tá aí, tô aqui até hoje com saúde, disposto, graças a Deus, e eu tenho certeza que essa recomendação do vovô, da vovó, tal, coma fígado, serviu muito bem mesmo. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Seja muito bem-vindo, seguidor de Oeste. Fígado de boi é considerado um superalimento por ser acessível e rico em proteínas de qualidade. Valderson de Souza, nosso parceiro de sexta-feira. Joyce Maffezoli, eu estou aqui, claro, é sexta-feira, e ainda mais para a gente tratar de um assunto tão importante como é o fígado. O fígado é a fonte da saúde. Então, olha, presta atenção porque é um super programa. E quem vai falar em saúde é a doutora Clarina Colasso, nossa nutricionista. Seja muito bem-vinda, doutora. Joyce, é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo delicioso, falando dos benefícios nutricionais do fígado. É um alimento que divide opiniões, né? O fígado bovino alguns amam, outros evitam, mas é inegável os benefícios para a saúde. Ele reduz inflamações, aumenta músculos e é rico em vitaminas e nutrientes. Que nutrientes e vitaminas são essas presentes no fígado, Clary? A gente pode priorizar sempre as proteínas, né? Proteínas de altíssimo valor biológico. No fígado é uma carne riquíssima em proteínas, assim como outras, porém a concentração é ainda maior. E também a questão do ferro. Ferro, a gente está em quase que o dobro de ferro em 100 gramas de fígado comparado a 100 gramas de patinho, por exemplo. Então, por isso que a gente considera um superalimento, que em pequena quantidade a gente tem muitos nutrientes benéficos ao nosso corpo. Agora, o hábito, Valderson, de comer fígado de boi é muito antigo, né? Muito antigo, Joyce. Eu acho que isso daí está diretamente ligado até com a própria história da humanidade. Quando os seres humanos já domesticaram os bovinos, os bois, as vacas, os bezerros, as reses e tal, já tinha esse hábito de comer o fígado. Por quê? Porque eles percebiam que era um alimento diferente, era um alimento que tinha muito sangue, e acreditava-se lá nos tempos antigos que quando você comia um alimento com muito sangue, isso daí te dava força, te dava coragem, te deixava mais animado. E depois, não é que a ciência comprovou isso tudo? Por que é considerado um superalimento? Pela quantidade dos benefícios nutricionais que a gente encontra em uma pequena quantidade da carne, né? Então, quando a gente compara ela com, por exemplo, o patinho, ou com o filé mignon, com a alcatra, ele tem maior quantidade de proteína, também tem de ferro, além da vitamina A, que ele é riquíssimo, complexo B também, enfim, o fígado é super saudável. Agora tem controvérsias de quem gosta e quem não gosta do fígado, né? Se você gosta, pode comer o fígado aí com equilíbrio e moderação. É saber preparar e daqui a pouco você vai dar uma dica para nós aí. Valderson, agora o fígado, ele era considerado um alimento sagrado para os caçadores da África? Sim, Joyce, porque quando você abatia um animal, as vísceras eram retiradas e eles consideravam que algumas dessas vísceras eram extremamente importantes. Tanto é que na China antiga tinha um tratado chamado Li Qi, que falava das 8 vísceras especiais. E o fígado era tão importante que ele não podia ser tocado. Então, haviam como se fossem uns rachis, umas pinças especiais de madeira, que eram exatamente para poder mexer com o fígado. Não só para preparar como alimento, mas principalmente para preparar como adivinhação. Olhava-se a sorte olhando o fígado dos animais.
Olha, que interessante. E o fígado, né, nosso, do ser humano, é uma parte tão importante, né? Ah, eu pra acho, nós. Joyce, que quando a gente não está bem do fígado, nada tá bom na vida. A gente fica meio amarelo, fica de mau humor, fica sem energia. E aí não adianta, tem que tomar baldes de chá de boldo, né, para poder melhorar um pouco o humor e o astral. Agora, o que é mais significativo nisso tudo é que é um alimento que sempre foi preparado para momentos difíceis da vida, quando você estava com algum problema de saúde ou então estava com alguma dificuldade, qual que era a receita antiga? Comer um pedaço de fígado. O Claro, por falar em ficar amarelo, o consumo tem vários benefícios. Um deles aí, ele combate a anemia, né? Ele combate a anemia por ser riquíssimo em ferro. Agora, por que a gente pode ficar amarelado caso a gente também consuma maior quantidade de fígado? O fígado é riquíssimo em vitamina A, uma vitamina que se armazena, né, na nossa gordura e no nosso, principalmente no fígado, inclusive do boi. E aí a gente acaba causando a hipervitaminose A. Isso pode causar-nos também aí o excesso, porque o fígado, assim como nós, os humanos, eles filtram e metabolizam todos os metais. Então, tudo que tem no nosso corpo precisa necessariamente passar pelo fígado. Então, por isso que a gente não pode usar e abusar do fígado sem parcimônia, né? Como tudo nessa vida, a gente sempre fala do equilíbrio e da moderação. É importante. O Valderson, você já falou aqui, né, de onde surgiu o hábito de consumir o fígado lá no passado. E quem não tem aquela recomendação dos avós, né? Todos os avós sempre recomendavam Todo comer mundo. um pouquinho. Eu era magro, Joyce, quando eu era menino, e tinha uma cisma que toda semana, pelo menos 2 vezes, eu precisava comer bife de fígado ou isca de fígado. Era aquele sabor meio estranho, porque às vezes não era tão bem feito assim, mas tá aí, tô aqui até hoje com saúde, disposto, graças a Deus, e eu tenho certeza que essa recomendação do vovô, da vovó, tal, coma fígado, serviu muito bem mesmo. O Clary, e que receitas podem ser feitas aí preservando os nutrientes? A gente pode fazer acebolado, como eu acho que é o mais tradicional, né? E é importante falar que tem muitas pessoas que acham que ele acaba se tornando mais resistente. Então, o que a gente pode fazer para amolecer esse fígado? Aquela dica que as nossas avós já faziam de colocar ele alguns minutinhos antes no leite. Isso porque o ácido lático presente no leite vai amolecer as fibras do fígado e deixar ela mais saborosa, né? Mais fácil até da mastigação. Então, a gente deixa ou no leite ou umas gotinhas de limão e depois pode fazer acebolado, grelhado, pode ser feito também sopas, principalmente para crianças e idosos. Então, colocar um pedacinho de fígado dentro dos legumes ali cozidos e processar, se não for do gosto, da preferência dessas pessoas, porque fígado tem uma característica muito intrínseca dele. A gente sabe que é fígado quando a gente vai comer o fígado, né? Mas se batido com uma sopa com caldo, ele acaba passando aí desapercebido com vários benefícios nutricionais. E dependendo da forma que prepara, ele fica muito parecido com um bife de carne mesmo. Exatamente. Geralmente quando a gente coloca em temperatura bem quente, né, na frigideira, ou com azeite ou alguma gordura, frita muito bem, adiciona bastante cebola, cheiro verde, deixa ele bem bonito, acaba não se percebendo que é fígado. E limão, né? E limão para dar uma amolecida nele, né? Ah, ou mas deixar um pouquinho do leite também que mas funciona. eu acho um pouquinho difícil, doutora, porque fígado tem um gosto muito particular, tem um aroma muito particular. Então, na hora, a gente percebe. Mesmo patê, que é tão famoso, né? O patê de fígado, o patê de foie, ele tem um cheiro particular. Então, é aquilo. Botou na boca, o paladar diz, é fígado. Principalmente dependendo da procedência desse animal, né? Então, quanto mais o animal saudável estiver, menos tem aí os riscos de ter esse cheiro, né? Bem característico dele. A Clary citou um ponto importante, depende também da idade, um animal mais novo, né? Quanto mais novo é o fígado, né, o boi em si, além da carne ser mais macia, enfim, acaba não acumulando tantas toxinas, tantos metais pesados, né, e tanta gordura nesse fígado também. Então acaba se tornando um fígado mais saudável até para nós, humanos. Veja só, né, Valderson, e o consumo já estava presente lá na mitologia grega. Sim, isso daí é uma história terrível, né? Porque havia um semideus, que era filho de Zeus com uma ninfa, era um semideus, que ele roubou o fogo dos deuses. Ele chamava-se Prometeu.
Por quê? Porque ele trouxe fogo para a humanidade, e o fogo é fundamental, talvez uma das coisas mais fundamentais, junto com a água, com o ar, com a terra. E aí Zeus ficou, vamos dizer, literalmente mordido e colocou-o num castigo pavoroso, acorrentou-o no alto de um monte, e todo dia vinha uma águia, meio abutre, e comia o fígado. E o fígado do Prometeu, como o fígado humano, ele tem uma capacidade de regeneração muito grande. O que acontecia? O fígado crescia de novo e no dia seguinte voltava esse animal e comia o fígado. Olha que tortura pavorosa. E esse homem, esse Prometeu, por ter dado fogo à humanidade, ficou muito tempo preso, até que Hércules, um outro mito, foi lá e libertou, podendo fazer com que a humanidade desfrutasse não só das benesses do fogo, mas também do próprio fígado. Isso até me chamou a atenção, Joyce, porque eu falei assim, por que é fígado, né? Porque é curioso, é um nome diferente para um órgão humano. Aí eu descobri que lá na Grécia, o nome mesmo era ícter, de onde vem icterícia, né? Para pessoas que têm problema de fígado, era ícter. Só que eles pegavam um animal e alimentavam o animal só com figos, para ele poder ter um fígado diferenciado. Então viravam icter figatus. E aí em Roma eles tiraram o ícater e ficou só figatus e virou fígado, figo, esse fígado que a gente tem até hoje. Então muito curioso, porque em outras línguas é até liver ou então foie. Por quê? Fígado é o órgão da fé. Se a sua fé não anda muito boa, você vai ter problema de fígado. Então, trate bem do teu fígado para a tua fé ficar tinindo. E o mais importante, você ganhar dinheiro, porque o fígado é o órgão do dinheiro. Ô Walderson, como os deuses gregos brigavam, né? Toda a história que você conta aqui sempre tem uma briga, né? Ah, eles eram terríveis, Joyce, porque ao mesmo tempo que eles tinham essas características divinas, mas eles eram perdidamente humanos. Porque na mitologia, os deuses eles eram criados, né, entre aspas, exatamente para representar as fragilidades, as fraquezas humanas. E Júpiter, ao mesmo tempo que ele era o grande pai, o procriador, aquele que dava os benefícios, ele era também muito ruim, porque ele dava os castigos pavorosos. Bom, a história do nascimento dele já foi horrível, mas isso um outro dia eu conto. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Clary, qual o benefício para os idosos? Há alguma restrição? A gente não pode consumir em excesso, Joyce, isso porque ele também tem colesterol, assim como as demais carnes, né? Então, em excesso, ele acaba não fazendo bem para o nosso corpo e também porque tem muita vitamina A que pode causar a hipervitaminose. Isso em casos extremos, onde a pessoa já tem essa condição, muitas vezes por comer até muitos vegetais amarelados e junto com o fígado pode ser piorado esse quadro. Agora, de uma forma geral, uma vez por semana, super saudável, pode e se deve consumir, principalmente para evitar aí as anemias, que é muito comum nos idosos, e também a osteopenia, né? Osteopenia, osteoporose, tudo isso vai contribuir aí porque são proteínas de altíssimo valor biológico, além da sarcopenia também, que é a diminuição da musculatura, da força muscular que a gente tem no nosso corpo. Nossa, isso é uma doença também, às vezes as pessoas nem se tocam, né? Mas a perda de massa muscular, né? É extremamente desafiador, quanto a gente vai envelhecendo, os nossos músculos vão perdendo a nossa força. Por isso que a gente precisa ter uma alimentação riquíssima em proteínas, principalmente de alto valor biológico. Quais são essas proteínas? Proteínas derivadas de carne, né? Ou leites e lácteos derivados, enfim, os ovos, as carnes, as aves, os peixes e também musculação. O nosso corpo precisa aí fazer atividade física de forma exaustiva para a gente evitar essa perda muscular. É interessante a gente falar isso, por quê? Porque o fígado, assim como as demais carnes, tem essa função muscular, né? De construção e manutenção dos músculos. Então a gente fala muito de osteopenia, osteoporose por falta de cálcio e esquece da questão muscular também, que afeta muitos idosos e aí acabam ficando muitas vezes acamados, sem força para levantar ou sem força para caminhar por conta da falta de musculatura rígida no corpo. Por isso que os atletas, né, quem pratica aí musculação, gosta de consumir fígado. Gostam de consumir fígado porque numa pequena dosagem a gente já tem aí ferro
muito maior do que a quantidade normal da carne e também a proteína. Ele tem muito mais proteína, por exemplo, do que o peito de frango. Ferro para ter energia e puxar ferro. Exatamente. Ô, Walter, se você falava há pouco do sangue, né? Antigamente a lepra era considerada uma doença do sangue. E o fígado, diziam que era a fonte do sangue, era usado como tratamento e até comiam o fígado cru. Exato, Joyce. Porque o fígado, se a gente for pensar, é uma glândula que por ele passa 1,5 litro de sangue por minuto. Ele vai purificando o sangue. Então, como a lepra achava-se que era uma doença do sangue, consumir o fígado, inclusive ele cru, deveria fazer, né, um efeito de limpar ainda mais, de afastar todas as energias negativas, porque acreditava-se também que todo esse mal que pegava com o fígado e tal, era também causado por causa do pecado. Isso é uma tradição, inclusive, da cristandade, que dizia que no fígado, todo problema de fígado tinha a ver com o pecado, tinha a ver com algo que você tinha feito na vida que não era legal. Então você tinha que, de uma certa forma, purgar, limpar isso tudo. Então, na Idade Média, foi feito muito isso daí. Mas era um problema, porque não tinha tanto animal assim para ser morto, né? Então a coisa era realmente disputada. Já hoje em dia não se aconselha a consumir o fígado cru, né? Não, de forma nenhuma, porque realmente a gente tem que ver a procedência desse fígado e ele precisa ser bem cozido para evitar aí algum risco de contaminação e até por conta da eliminação desses metais pesados. Então pensem que o nosso fígado do nosso corpo também serve para isso, para filtrar e metabolizar todas as toxinas. Então a gente fala da questão do pecado, mas também fala da questão da alimentação, do álcool, tudo. A gente precisa passar pelo fígado para ter aí a metabolização adequada dos nutrientes. Então como que fica isso sendo um animal, um órgão cru? A gente precisa estar ou cozinhando, fritando, levando a altas temperaturas para depois, então, ter o prazer de saborear o fígado. Do mesmo jeito que o consumo do fígado bovino, ele nos dá energia, o nosso fígado, né, também é um provedor de energia, vitalidade. É a morada da força. Tanto é que na medicina chinesa, o fígado, Joyce, sempre foi considerado o general do corpo humano. Quer dizer, ele que monta a estratégia, ele que define onde deve ter proteção, onde deve ser mais liberado. Então, um órgão extremamente importante. Tanto é que até muito pouco tempo atrás, isso eu estou falando coisa de 2 séculos, até muito pouco tempo atrás, tinha-se uma discussão muito grande dentro do próprio campo científico de onde que era a fonte da vida, se era o coração ou se era o fígado, de onde é que vinha isso daí. E é curioso que já na Bíblia, no livro de Tobias, já está lá colocado no capítulo 21, o coração e o fígado são responsáveis por manter o demônio afastado. Então o anjo diz isso para Tobias. Então isso é muito importante, porque da mesma maneira como nós temos que cuidar das emoções, do coração, para a gente ter, sei lá, mais caráter, mais ética na vida, a gente precisa do fígado, porque é esse fígado que vai nos dar vitalidade, vai nos dar coragem e condição da gente tocar a vida para frente. E o nosso fígado é um órgão que ele se regenera, né? Exato, graças a Deus, né? Que a gente não pode ficar sem ele. Ele é extremamente volumoso e aí numa necessidade de retirar uma pequena parte, obviamente, ele consegue se regenerar. Isso é maravilhoso, é um presente para nós porque a gente precisa realmente do fígado para a gente eliminar todas as toxinas do nosso corpo. Então, muitas vezes a gente fala de alimentação antioxidante, aí já as pessoas já falam alimentação que tem efeito detox, que vão, mas imagina, desintoxicar o nosso corpo. Isso é função do fígado. O nosso corpo é perfeito e já faz isso de forma natural. Então, alimentos antioxidantes, sim, fazem super bem para o nosso corpo. Agora, tudo que for os detox da vida, não. O nosso corpo já faz por si só. Você já falou aqui da citação da Bíblia, eu acho que tem outras partes também na Bíblia que citam o fígado. Você vê como tudo está relacionado, né, Walderson? Tudo que a gente é, o que a gente faz, o que acontece, já foi tudo escrito lá atrás. E essa tradição, inclusive, de olhar a sorte é muito interessante, Joyce, que no tempo de Roma Antiga existia até os arúspice, que eram
adivinhos oficiais do Império, que a função deles era exatamente quando matava o boi, quando matava o carneiro, quando matava o pato, eles iam lá, abriam e olhavam o fígado para ver a sorte do exército, para ver a sorte de tal senador, de tal político. Então era uma função reconhecida e aprovada por toda a comunidade. E está lá, inclusive em outros livros, em outras magias, que o fígado ele é importantíssimo para nós mantermos essa relação entre o céu e a terra. Então, olha, é um órgão que a gente tem que tratar com muito respeito, com muito carinho mesmo, muito carinho, porque se o fígado não está legal, a nossa vida não está legal, não fica boa. Consumir quantas vezes por semana? Eu acredito que no máximo uma, né? Depende de toda a alimentação no conjunto também. Não importa o que você faz apenas em uma refeição, né? Importa que você faz todas as refeições todos os dias de forma aí, recorrente. Então, assim, uma vez por semana acho que seria uma boa quantidade para quem aprecia o fígado. E para quem não come fígado, obviamente não precisa se forçar a comer, a não ser uma necessidade extrema, uma anemia. Mas hoje a gente já faz muita suplementação por via oral, intramuscular. Então, se você não come, não precisa forçar. Principalmente crianças, né? Os pais querem forçar a criança a comer aquilo que, por vezes, ela não se sente bem. Então, não force, coma se você se sente bem. Isso também, bovino, a gente fala também do fígado das aves, que é muito comum, e aí do ganso, do pato e tantas outras coisas. Pela sua cara, você comia forçado quando criança. Eu não gostava muito. Tá vendo? Eu não gostava. Eu achava o sabor muito forte, né? muito denso. Era uma coisa assim que nem sempre era tão agradável. Mas com a idade, a gente vai aprendendo a apreciar. Então, como a própria doutora disse, para nós da velha guarda, comer fígado é fundamental para a gente manter uma terceira idade com dignidade, com elegância e com qualidade, porque não adianta nada a gente ter aí o din-din guardado no banco, mas está um caco. Então é muito melhor a gente estar super bem, porque aí o dinheiro chega com muito mais facilidade. Qualidade de vida é fundamental. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Clary, como que se compara o valor nutricional do fígado em relação a carnes, por exemplo? Tá, a gente vai sempre pensar, né? Normalmente a gente come o músculo, né? O músculo em si é a carne, né? A nossa proteína animal. E aí o fígado já é um órgão, uma víscera. Então, quando a gente compara, pensando em 100 gramas, eu tenho mais proteína em relação ao músculo, por exemplo, e também tenho mais ferro, tenho mais complexo B, tenho um pouco de vitamina D, tenho vitamina A. Por quê? Porque ele está acumulando todas as vitaminas lipossolúveis no animal. Então, na hora que a gente pega esse fígado, além de diversas toxinas que em excesso não nos fazem bem, ele tem maior quantidade também das vitaminas, principalmente as lipossolúveis. Veja só, né? Um alimento super saudável, não tão saboroso, acessível. Aqui na nossa conversa você falou aqui rapidamente sobre as pessoas consumirem. Antigamente se consumia mais, né? Porque não tinha, assim, acesso a outros produtos, a outras carnes. Tudo era muito... Hoje é caro, mas era tudo muito mais caro antes. Então as pessoas usavam como uma mistura, né? Para substituir a carne mesmo, né? Exato, Joyce, porque era uma maneira de variar o cardápio e de dar mais qualidade também, porque você podia fazer diferente, podia fazer ensopado, podia fazer fritinho, podia fazer disso, daquela outra maneira. E também tem muitos pratos especiais que isso daí, que o fígado entra como se fosse um complemento no meio disso tudo. Na Europa, principalmente, eles fazem aquelas rietes, aquelas pastas, tal, onde são feitas com vísceras, principalmente do boi, do carneiro, tal, e são pratos maravilhosos. Pena que se a gente come aquilo em excesso, traz algumas dificuldades, mas que vale a pena conhecer e apreciar, vale. Na Argentina também é muito comum, né, fazer grelhado nas parrilhas, né, as parrilhadas. Acabam tendo várias vísceras, inclusive o fígado, e as pessoas comem, se deliciam sem saber o que é. Olha só. Ô, Clary, como saber se ele é fresco, de boa qualidade? Sempre procurar por grandes frigoríficos, né? Então, assim, a gente precisa priorizar grandes frigoríficos na hora da gente comprar. Ou se você for comprar direto em açougue, a gente tem que ser um açougue que seja extremamente limpo e que você conheça a procedência desse local. E aí, na hora de comprar, analisar cheiro, a característica, a coloração.
Enfim, é realmente confiar no seu açougueiro que está te vendendo, porque a gente não consegue saber. Agora, quando a gente prepara a carne e ela não é de boa procedência, geralmente ela acaba levantando um cheiro bem característico de carne que está em degradação, né? Uma carne apodrecida, então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Então, basicamente, Joyce, é comprar sempre de boa procedência, assim como todas as carnes e os vegetais. Geralmente comprar onde já está acostumado, onde já conhece, né, E Valderson? ser amigo do açougueiro, né? Amigo do açougueiro, ou comprar congelado em grandes frigoríficos, né? É verdade, porque isso é básico. Porque dependendo do produtor e dependendo do teu fornecedor, você vai ter sempre coisas de qualidade. Claro, uns dizem que sim, outros dizem que não. Grávidas podem comer fígado? Podem comer fígado, porém não podem comer em excesso por conta desse acúmulo aí de metais pesados que tem. Agora, se for uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, podem estar consumindo esse fígado sim, sem problema algum. Se você quiser saber mais sobre esses outros assuntos, fale com a gente, o WhatsApp está aqui na tela. Valderson. Estamos, Joyce, e com muita alegria porque o nosso fígado está bom e o fígado de vocês também. Então vamos aproveitar a vida, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e olha, tenha um excelente final de semana. Espero vocês na próxima semana. Claro, é sempre um prazer recebê-la. Já, como passou rápido, né? Comam um fígado, tenham uma alimentação saudável, variada, bebam bastante água para os seus rins e o seu fígado trabalhar bem. E é isso que a gente fala, né? Comam bem sempre. Vamos consumir fígado e cuidar do nosso fígado. Um excelente final de semana para você. Até segunda. Gostou dessa receita? Ela é maravilhosa, né? Então curta já essa postagem, se inscreva no canal e comente. Eu vou amar saber sua opinião.